E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! E essa é a noite que eu quero trazer para você, baseado nas Escrituras, baseado na Bíblia, como tudo que nós falamos, algumas dicas, alguns conselhos para nós evitarmos o sofrimento, para nós ganharmos um pouco mais de vida, para nós ganharmos um pouco mais de saúde, para que a gente possa evitar os sofrimentos da nossa vida. A verdade é que durante toda a nossa vida aqui nessa terra, nós passamos por muitas coisas, nós sofremos muitas coisas, nós sofremos desilusões, nós sofremos abandonos, nós sofremos coisas que não esperávamos, e tudo isso vai causando em nós sofrimentos. Sofrimentos que são passageiros, sofrimentos que demoram um pouco mais de tempo para passar, mas causam sofrimentos. E existe uma coisa principal sobre os sofrimentos, é que sofrimentos deixam marcas, sofrimentos deixam cicatrizes. Por mais que você o esqueça, por mais que você o abandone, por mais que você perdoe essa pessoa ou aquilo que te fez sofrer, por mais que você abandone tudo aquilo, existem marcas, existem cicatrizes de uma vida de sofrimento. Existem marcas, existem cicatrizes de momentos de sofrimento. E a verdade é que muitas vezes eu e você passamos por momentos de sofrimento. Momentos esses que às vezes duram dias, duram horas, dura pouco tempo. Mas outros sofrimentos que duram muito tempo. Sofrimentos que olhamos para dentro deles e não vemos um jeito de sair, e não vemos uma forma de sair. E aqui existe uma notícia para você, e talvez você já saiba disso, que às vezes a gente está sofrendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu não sei se você já passou por isso, mas por momentos da vida, que você passa por tanto sofrimento, que você passa por tanta coisa, que você fica pensando, quando que os sofrimentos vão acabar? Quando que tudo isso vai terminar? Quando que tudo isso vai chegar ao fim? Porque às vezes nós passamos por mais de um sofrimento no mesmo tempo. Tem gente que na mesma semana termina com o namorado, é mandado embora do trabalho, quebra a tela do celular e estraga o carro. Já passou por isso alguma vez na vida? Não? Sabe aquele momento na tua casa que queima o micro-ondas, quebra a porta do guarda-roupa e estraga a torneira do banheiro? Não tem algum momento que você fica pensando, cara, alguém fez algum trabalho de feitiçaria contra mim, tem alguma coisa escondida na minha casa, alguma coisa está acontecendo. É muito sofrimento ao mesmo tempo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e tudo isso vai trazendo em nós e vai causando em nós cicatrizes, manchas, mágoas, sofrimentos que ficam na nossa vida. Se você está aqui, você já passou por algum relacionamento e ele não durou o que você esperava, ou ele não te entregou o que você esperava, você sabe que existe a superação, existe tudo aquilo, mas ficam as cicatrizes, mas ficam as marcas. Existe um amigo meu que diz que nada melhor que um novo amor para curar um velho amor. Mas ficam as cicatrizes, ficam os sentimentos, ficam as parcelas dos presentes. Oh meu Deus! Ficam coisas na nossa vida perto de nós que nos lembram e que nos remetem ao sofrimento. Então, meu lindo, minha linda, meu amigo, minha amiga, meu querido, vamos começar a evitar os sofrimentos. Porque existem sofrimentos que acontecem, acidentalmente, coisas acontecem na minha e na sua vida. Todos nós estamos aqui sujeitos aos acasos da vida, mas existem sofrimentos que poderiam ter sido evitados. Todo mundo precisa de pelo menos um amigo, que seja aquele amigo do eu te avisei. Todo mundo precisa de alguém perto que diga eu te avisei. Mas por que a gente precisa ouvir o eu te avisei? Por que a gente precisa ouvir o eu te falei? Ao invés de evitar o sofrimento. E deixa eu falar uma coisa para você, o principal problema do sofrimento, às vezes não é o próprio sofrimento, às vezes não são as próprias cicatrizes, às vezes não são as mágoas, não são os choros, não são as lágrimas, não são as playlists de sofrência que você coloca para ouvir no Spotify, não é nada disso. A pior parte do sofrimento é o tempo que a gente perde. Se você for parar para pensar, todo o tempo que você perde na vida por sofrimentos,
Você poderia ter vivido muito mais e estar vivendo muito melhor. E aqui eu digo os sofrimentos das pequenas coisas até as grandes coisas. Você sabe aquele tipo de gente que fica irritado no trânsito, que fica bravo no trânsito? Ele está ali sofrendo, angustiado, mas está trânsito, não há nada que possa ser feito. A menos que você tenha um helicóptero ou que você seja alguém que consegue se teletransportar, não existe nada para ser feito. Esses dias, eu estava andando de moto, e eu não sei se você já reparou, mas Itajaí tem mais carro do que rua. Tem uns horários assim que dá uns trânsitos, você fica pensando, da onde tem tanta gente? E aí eu estava num trânsito desse, só que eu estava de moto. E trânsito de moto é a melhor coisa que tem. E aí eu estava no trânsito e tinha uma moto do meu lado, e um cara atrás de mim, e o cara buzinando e dando sinal de luz, tipo, querendo passar. Eu não lembro qual rua que era, mas era uma rua, tipo assim, não é uma BR. E aí o cara dando sinal de luz e tal, não sei o quê. O cara da moto olhou pro meu lado, olhou pra mim, tipo, é contigo? Eu olhei pra ele, aí nós dois saímos e ele passou. E aí o sinal fechou. E aí, cara, aquele trânsito assim, ó, quilométrico até o sinal. A minha vontade foi olhar pro lado dele e falar, fica no trânsito, eu tô indo. E você via que ele estava assim, angustiado, colado no volante e desesperado, tipo assim, sofrendo por coisas que não valem a pena, ele não vai chegar mais rápido. E quantas vezes eu e você sofremos exatamente igual, por coisas que não vão nos levar não vão ser mais rápidas, às vezes por dinheiro que não vai mudar a nossa vida, às vezes por coisas, por relacionamentos que não vão transformar a nossa história, e a gente fica sofrendo coisas que não merecem ser sofridas. E existe algo muito importante, que é sobre a forma com a qual nós vivemos. Porque a forma com a qual eu e você vivemos diz respeito a toda a nossa vida. E essa mensagem que eu estou pregando para você hoje à noite, ela foi gerada durante uma semana inteira de conversas, de aconselhamentos, de risadas, de choros, de lágrimas. E aí ontem à noite eu estava sentado na mesa lá em casa pensando, Deus, o que o Senhor quer falar? Deus, o que o Senhor quer pregar? O que o Senhor quer pregar para essa galera nessa noite? E eu senti algo muito claro no meu coração. Começa a escrever tudo que você conversou com todas as pessoas durante toda essa semana. E eu comecei a escrever, uma conversa que tive com fulano, um aconselhamento com ciclano, não sei o que e tal. E fui escrevendo. E quando eu olhei para aquilo ali, me veio uma dúvida no meu coração. E eu queria passar essa dúvida para você também, porque eu não quero ficar na dúvida sozinho. Será que a minha e a sua vida estão representando o evangelho que a gente diz que prega? Eu escrevi ali toda a rotina da minha semana, tudo que eu fiz, todas as conversas, os lugares que eu fui, e deixa eu já deixar bem claro para você, eu não fui em nenhum lugar profano, eu não traí a minha esposa, eu não enganei ninguém, mas eu tive algumas atitudes que não são muito parecidas com a Bíblia que eu leio às vezes, mas às vezes eu e você falamos algumas coisas que não condizem com o evangelho que a gente acredita. É só assim na minha vida ou é na sua também? Não levanta muito a mão, senão Deus te puxa. Porque a verdade é que a vida, ela é vivida, e a gente vai vivendo, e as coisas vão acontecendo, e às vezes a gente não vai percebendo as ações que nós tomamos. E na maioria das vezes, os problemas e os sofrimentos que causamos nos outros e que os outros causam em nós, são ações que são tomadas, são palavras que são ditas, são gestos que são feitos, são coisas que nós fazemos ou fazem contra nós, que causam esses sofrimentos. E existe algo, gente, muito importante, que eu e você precisamos guardar no nosso coração, é que o evangelho que a gente está vivendo, o evangelho que a gente vive, ele precisa transformar as pessoas que estão à nossa volta. O evangelho que eu e você vivemos, ele precisa transformar as pessoas que estão à nossa volta. Existe uma frase que eu gosto muito, que eu li em um livro, que diz que o evangelho que eu e você vivemos, o evangelho real, o evangelho de verdade, ele culmina em uma reforma social. E a gente colocou essa frase ali, coloca a frase, o pessoal acha que está dormindo, coloca a frase lá por favor, essa frase. O evangelho real, ele culmina numa reforma social. E por que uma reforma social? Porque hoje nós vivemos em um mundo de muitas reformas. Você acompanha um pouco de política, você está vendo reforma trabalhista, reforma tributária, reforma aquilo outro. Mas e a nossa reforma? E a reforma da nossa vida?
Afinal de contas, eu e você estamos em obras, nós somos criaturas que ainda estão sendo acabadas, que ainda estão sendo terminadas. Eu e você temos coisas no nosso caráter que precisam ser melhoradas, eu e você temos coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, os nossos relacionamentos que precisam ser mudados, e tudo isso, no fim das contas, é para que as pessoas que estão à nossa volta também sejam transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. O mesmo Evangelho que te alcançou, o mesmo Evangelho que me alcançou, o mesmo Evangelho que mudou a sua vida, que mudou a minha vida, o mesmo Evangelho que nos tirou de um lugar de pecado e agora nos trouxe para um lugar de justiça, para um lugar de separação, para um lugar de redenção. Esse mesmo Evangelho precisa alcançar as outras pessoas através da minha e da sua vida. Por isso que um Evangelho real, ele culmina em uma reforma, em uma transformação da sociedade. Só que para esse Evangelho ser real, ele não precisa ser real somente na Bíblia, ele precisa ser real na vida daqueles que leem a Bíblia, na vida daqueles que pregam a Bíblia, na vida daqueles que dizem que seguem as coisas que estão na Bíblia. Por isso, quando eu e você olhamos para a Bíblia, nós precisamos fazer esse comparativo. Será que o que está aqui é o que também está aqui? Será que o que diz aqui é o que também eu vivo aqui? E aí eu quero deixar alguns conselhos para você, que talvez possam te ajudar na sua vida. Eu quero deixar alguns conselhos que talvez possam ajudar você na sua caminhada com Cristo. O primeiro conselho. O que tem? Tu quer de presente? Tá com sede? Tava feio, né? Tirar tudo que tá feio tem que sair também, cara. Primeiro conselho, aprenda a se controlar. Você conhece alguém meio estressadinho, alguém meio estressadinha? Você conhece? Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, você precisa se controlar mais. Você precisa se conter um pouco. Olha lá o que o texto diz. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Olha o texto. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, pois mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E como é importante nós termos a consciência de que a gente precisa aprender a se controlar. Quem aqui já fez alguma coisa fora do controle? Já tomou alguma decisão, já fez alguma compra, já falou alguma coisa? Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Como é importante, cara, a gente aprender a se controlar. Tem gente que não consegue se controlar nem na comida. Tem gente que não consegue se controlar nem no que fala. Tem gente que não consegue se controlar nem no jeito que anda. Tem gente que é completamente descontrolado. Sabe aquele tipo de pessoa que você tem que falar assim, ó, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que agora é o momento? Porque a pessoa é tão descontrolada que ela pode fazer alguma coisa. A gente precisa aprender a se controlar, gente. Eu e você temos que nos controlar mais. E aqui diz respeito a tudo na vida. Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho que Cristo traz a nós, é um Evangelho de equilíbrio. O Evangelho que Cristo vem trazer para essa terra, o Evangelho que é pregado através dele, e não digo somente através das Escrituras, mas através dos relatos sociais, culturais, históricos, da forma com que Jesus viveu nessa terra, nós percebemos que o Evangelho é o equilíbrio que o homem precisa. Você pega lá Pedro, um pescador, e se você for olhar para Pedro, o jeito de Pedro, a forma com que Pedro vive, ele é um cara completamente descontrolado, a ponto de estarem ali para prender Jesus, ele arranca a espada e corta a orelha. Ele é aquele cara que está ali no meio da confusão, quando estão levando Jesus para ser crucificado, e aí uma mulher olha para ele e diz, olha, eu acho que você é da equipe dele, você estava andando com ele. E aí ele diz, não era eu. E aí depois outra mulher vem e diz, é óbvio que era você, você fala como ele, você se veste como ele. Ele, não era eu. E depois ele nega Jesus de novo, e aí você conhece a história, essa já era algo que que Jesus tinha dito que iria acontecer. Se você for olhar para os discípulos que estavam ali caminhando com Jesus, você percebe um equilíbrio em alguns deles, um descontrole em alguns deles. Quem aqui é parecido em alguma coisa nisso? Se você assistiu aquela série The Chosen, você consegue perceber exatamente a forma com que cada um dos discípulos conduziam a vida. Eu estava falando com a Bia esses dias ainda, sobre aquela cena, que Mateus vai pedir perdão para Pedro. Você já viu essa cena? Passa no filme agora da 4ª temporada.
Mateus está lá conversando com Jesus, tipo assim, eu tenho que perdoar, mas e se eu não perdoar, mas por que eu tenho que perdoar? E aí Jesus fala para ele, você tem que perdoar. E aí aquele texto que nós lemos, mas quantas vezes, Senhor? 7, até 70 vezes 7. E aí Mateus está lá todo, não sei o que, tá bom, eu vou pedir perdão, mas para o que tinha acontecido lá no começo, quando Jesus estava chamando ainda os discípulos. E aí Pedro está lá paradão com aquele jeito dele, e aí Mateus vem e abraça ele, e Pedro fica assim no abraço. Você conhece gente que abraça assim? Sabe aquele tipo de gente que abraça assim, sabe? Eu acho engraçado, cara. E aí Pedro fica assim, aí Mateus, com aquele jeito dele, me perdoa, não sei o que, e sai andando. E aí Pedro fica olhando, tipo assim, meio que perdoa, mas não perdoa. E quantas vezes eu e você agimos assim na nossa vida? Coisas que falamos, coisas que fazemos, coisas que às vezes nós não temos a consciência do que pode causar no coração e na mente do outro. Por isso, gente, eu e você precisamos aprender a nos controlar. O texto que a gente leu diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Tem gente que é gente de guerra. Sabe aquela pessoa que você fala assim, não fulano, mas fica tranquilo, já tá... Não, eu não aceito isso. A gente tem que ir lá, a gente tem que conversar, o que tem que ser dito precisa ser dito. Você conhece alguém assim? Aquele tipo de gente que você fica com medo de sair com ela, porque ela pode arrumar confusão com qualquer atendente de qualquer lugar, em qualquer momento. Melhor é o paciente do que o guerreiro. E aí o texto diz algo muito importante. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Posso te falar uma coisa? Para você aprender a se controlar, primeiro você tem que aprender a perder. Sabe por que às vezes a gente não consegue se controlar? Porque a gente não sabe perder. E para aprender a se controlar, a gente precisa aprender a perder. Deixa eu falar uma coisa para você, discípulo de Jesus. Não é toda discussão que você vai conseguir ganhar. Deixa eu falar uma coisa para você, não é em todos os negócios que você vai conseguir ganhar. Não é em todos os relacionamentos que você vai conseguir ganhar. Até quando a gente vai ficar arrumando confusão por coisas que já era para ter sido abandonado, por coisas que já era para ter sido deixado para trás? Jesus vai dizer, se te pedirem a túnica, deixe que leve também a capa, se te ferirem numa face, dê também a outra, se te pedirem para caminhar uma milha, vá com ele 2, Jesus está dizendo assim, perde, é melhor perder, é melhor deixar que vá, deixa passar, finge que não viu, finge que não ouviu. Ser crente, meu irmão, às vezes é ser surdo, é ser cego, é ser mudo. Você consegue entender o que eu estou falando? Não é nós tolerarmos coisas que não devem ser toleradas, mas tem coisa que... Sabe criança? Você já lidou com criança? Tem gente que é criança. Como diz um amigo do Tiago, tem gente que é neném, moço. A gente precisa aprender a lidar com as pessoas diferentes que existem na sociedade. Tem gente que a gente tem que tratar assim como um guerreiro, ir para cima, e tem gente que precisa de um tratamento um pouco diferente. O problema é quando nós começamos a tratar os diferentes como se fossem todos iguais. Você quer entender isso? Veja um pai e uma mãe criando seu filho. O que tem menos idade é tratado de uma forma, o que tem mais idade é tratado de outra forma, o que tem menos idade é tolerado, ele é cuidado, ele é ensinado também, ele também é disciplinado, mas o que tem mais idade já sabe o que não deve ser feito. A pergunta que fica para nós é, como que a gente está vivendo a vida? Como o que tem menos idade? Até quando que Deus vai ter que ficar tolerando meninice minha e sua? Até quando Deus vai ter que ficar tolerando criancice minha e sua? Até quando os seus pastores, os seus líderes vão ter que ficar passando a mão na sua cabeça e dizendo, deixa ele ainda é uma criança, mas já está 10 anos na igreja, mas também já leu a Bíblia que eu leio é a mesma Bíblia que você lê, a mesma Bíblia que o bispo Bartolomeu lê, e por que a gente não consegue ser igual a ele? E por que a gente não consegue ser igual às pessoas que nos inspiram na fé? Porque a gente precisa aprender a crescer, a gente precisa aprender a se controlar. Tem vezes que a gente joga tudo fora por um descontrole. Amém? Amém ou não amém? Você está mais controlado aí? Gente, deixa eu falar uma coisa para você, conselho não é para quem quer não. Conselho não é para quem precisa, conselho é para quem quer, tá bom? Então eu sei que tem muita gente aqui precisando de uns conselhos, precisando de uns toques, mas assim, se você acha que você não precisa, segue a sua vida. Amém? Seja generoso. Provérbios capítulo 11, versículo 25, diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem aqui tem hora que a vida parece que está te apertando, assim, está apertando, está pressionando?
Quem já passou por isso? Eu já passei também. Quer ser um pouco mais aliviado? Começa a servir. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A pergunta que eu faço para você é: você está aliviando para quem? Tem gente carregando um fardo muito pesado, e nada melhor do que um outro ombrinho assim, ó, para ajudar a segurar. Mas a gente está aqui: Senhor, me alivia. Senhor, está doendo. Senhor, está sofrendo, estou sofrendo. Senhor, está pesado. Mas não está fazendo nada. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Tem um monte de gente carregando fardo sozinho. Ao invés de você ficar com o joelho dobrado no teu quarto, chorando e reclamando e murmurando da vida, procura alguém para ajudar assim, ó. Deixa eu colocar o ombro aí, deixa eu te ajudar a carregar esse fardo. Não, mas o teu fardo também está pesado. Não, mas a tua vida, não, mas eu sei, eu entendi o texto que está ali, ó. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Tem horas que eu estou servindo aqui, mas Deus está me aliviando ali na frente. Tem horas que você vai estar aqui na igreja trabalhando, servindo, fazendo para um, fazendo para outro, e Deus está assim, Ele está tão sem tempo que deixa que eu vou resolver uns negocinhos dele aqui. Só que a gente está parado pensando só em nós, olhando só para o nosso umbigo, pensando só nos nossos problemas, e o texto está dizendo: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O bispo sempre nos encoraja e nos fala uma frase, e eu guardo ela no meu coração com toda a força: quando nós cuidamos de gente, Deus cuida da gente. Quantas vezes eu subi nesse palco aqui, sem uma palavra no coração, por conta dos sofrimentos da vida, e enquanto eu estou aqui, às vezes dando o que eu não tenho, às vezes entregando o que eu precisava, Deus está ali na frente aliviando. A galera que serve aí, o time, a técnica, o Alelon, quantas vezes a gente vem sem força, sem grana, todo quebrado, todo machucado, mas a gente entende que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então eu vou passar um cafezinho aqui, porque alguém vai vir hoje e vai precisar tomar esse café quentinho. Então eu vou tirar minha música, porque o meu acorde vai tocar o coração de alguém. Você consegue entender? Então eu vou arrumar essa cadeira aqui, eu vou juntar esse copo do chão e eu vou jogar ele no lixo, porque eu tô aliviando para alguém. Porque amanhã alguém vai vir limpar essa igreja aqui e eu vou aliviar um pouco o lado dele. Consegue entender? Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Às vezes a gente fala esse texto só em oferta, e dá o teu dinheiro, e bota aqui, e gasofilácio, e passa cartão, e não sei o quê. Mas generosidade não é só dinheiro, não. Generosidade não é só dinheiro, porque também tem gente que dá oferta e dá o dízimo e diz assim: não, deixa que alguém faz. Mas e se você pudesse fazer? Mas e se você pudesse ajudar? Mas e se você pudesse colocar a sua mão? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: igreja não é construída por uma mão não, ou por duas não. Igreja é construída por várias mãos, por centenas de mãos, por milhares de mãos. A gente só está onde a gente está hoje aqui porque muitas pessoas não abandonaram, porque muitas pessoas não se esqueceram, porque muitas pessoas não largaram, porque quando faltou grana, alguém deu grana, porque quando faltou trabalho, alguém trabalhou dobrado, porque quando faltou recurso, alguém investiu recurso, porque quando tinha sofrimento, alguém veio aqui e disse assim: ó, deixa que eu sofro junto com você. É por isso que a gente chegou onde a gente chegou. E eu não falo para você do ano passado ou de 10 anos atrás, eu falo para você de séculos atrás, quando discípulos eram apedrejados, quando discípulos eram crucificados de ponta cabeça, quando cabeças eram ceifadas, para que o evangelho chegasse até mim e até você. Pessoas que foram generosas não somente com o seu recurso, não somente com o seu tempo, pessoas que foram generosas com a sua vida. Eu entrego a minha vida para esse negócio aqui. Será que hoje você pode bater no peito e dizer: Deus, eu entrego a minha vida para esse negócio aqui? Eu não estou falando para você sobre o CI, sobre a igreja, sobre o bispo Fernando ou sobre o pastor Pedro. Esse negócio aqui é o reino de Deus. Quando eu fiz uma oração entregando a minha vida para isso aqui, eu não entreguei minha vida para uma pessoa, eu não entreguei a minha vida para uma placa, eu entreguei a minha vida para algo que eu acredito que é muito maior do que tudo isso. A Bíblia vai dizer que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor duram eternamente. Foi para isso que eu entreguei a minha vida. É para algo que vai ser eterno. Porque amanhã eu posso estar em outro lugar, amanhã você pode estar em outro lugar e a gente não vai mais se ver, mas eu entreguei a minha vida para isso aqui. E na eternidade a gente vai colher. E na eternidade a gente vai viver a integralidade de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Então deixa eu falar uma coisa para você: seja um pouco mais generoso, por favor. Chora um pouco mais com os que choram. Ria um pouco mais com os que estão rindo. Aproveite melhor a sua vida sendo generoso.
Para de olhar só para o seu umbigo, para de olhar só para o seu sofrimento. Tem gente sofrendo muito mais do que você. Tem gente sofrendo muito mais do que eu. Esses dias eu falei aqui na mensagem, gente que fica sentada, chorando e dizendo que está sofrendo é porque ainda não levantou e foi ouvir a história de alguém que está sofrendo mais do que ela. Se você já serviu algum dia no restaurante solidário, se você já ajudou alguém em situação de rua, se você já atendeu alguém que está hospitalizado, se você já ouviu essas histórias, você olha para a sua vida e você diz, não tem problema. Eu estava reclamando até agora aqui, mas eu não tenho problema. Olha o problema dessa pessoa, olha o que essa pessoa está enfrentando. Se fosse eu, já tinha subido no 30º andar de algum prédio e me jogado lá de cima. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por vários momentos que a pessoa está ali falando e só passa uma coisa para minha cabeça, eu não sei nem o que te falar. É tanto sofrimento, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Seja mais generoso. Amém? Vamos para o próximo? E o próximo diz respeito a todos os outros. O próximo é valorize a instrução. Provérbios capítulo 13, versículo 13 diz, quem despreza a instrução, pagará por ela. Mas aquele que respeita o mandamento, será recompensado. Aqui eu falo para você, sobre todas as coisas que você ouviu e você fez mesmo sabendo que não era para fazer. Instruções que a gente ouve por um ouvido e sai pelo outro. Quem aqui tem mais de 25 anos? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, já está com artrite, artrose no ombro, levanta a mão. Quem tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Tá bom. Quem tem mais de 60 anos, hein, Marlene? Ah, Marlene, tu não tem 60 anos. Mentira, Marlene. Deixa de ser mentirosa. Quantos anos você tem? 58? Desde que ela chegou na igreja, ela está com 58. E faz aniversário umas 3 vezes no ano, né? Tem vezes que ela chega, oi irmão, hoje é meu aniversário. Aí passa uma semana, oi irmão, hoje é meu aniversário. Ah, Marlene, ô Marlene. Deus te abençoe, viu, Marlene? Em nome de Jesus. Ai, cara. Acho que a Marlene é eterna, cara. Ela vai viver na terra assim, ó, eternamente. Deus abençoe, viu, Marlene? O que eu tava falando mesmo? Ela é a única mulher tirando a Bia que me desconcentra, cara. Valorize a instrução. Olha lá, eu já li o texto, né? Vamos ler de novo. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Quem despreza a instrução, pagará por ela. Mas quem respeita o mandamento será recompensado. Como é importante. Eu perguntei a idade já? Perguntei, né? Ah, daí foi a hora que eu falei com a Marlene. Não vou falar de novo. Por que eu falei isso? Porque a gente vive a vida toda. E tem gente que tem 20 anos, tem gente que tem 30 anos, tem gente que tem 40 anos, tem gente que tem 58 anos, há 10 anos. Tô brincando. Ô, cara. Vive a vida, vive a vida. E aí a gente vai vivendo a vida e a gente vai recebendo muitas instruções. Se você for olhar para trás, e você for pensar todas as instruções que você já recebeu na sua vida, foi muita coisa. Foi ou não foi? Lembra? Tudo que teus pais falaram, os professores falaram, tudo que os seus amigos falaram, todas as instruções que você recebeu. E quantos dos sofrimentos que nós enfrentamos na nossa vida poderiam ter sido evitados se essas coisas tivessem sido ouvidas e praticadas? Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem aqui, enquanto eu estava escrevendo isso aqui, esses conselhos nasceram de uma conversa que eu tive com o Thiago na academia. E a gente estava conversando, falando sobre isso, e ele falou sobre alguns conselhos, e aí ele me mandou esses conselhos depois, e aí eu pensei, cara, é isso, eu preciso falar sobre isso. E quando eu cheguei nesse ponto de valorizar a instrução, algo saltou nos meus olhos. Que nós somos a geração mais comunicativa e informada da história. Há tempos atrás, demorava anos para uma informação chegar para outra pessoa. Se você for olhar para a Bíblia, se você for ler na Bíblia, olhar na Bíblia, um rei escrevia uma carta, selava com um anel selo e mandava para outro rei. E aí essa informação às vezes demorava 3, 4, 5, 10 dias para chegar. E hoje as informações chegam muito rápido. Hoje as informações chegam em milésimos de segundo. E se o feed do teu Instagram demora um pouco para carregar, você já tem vontade de jogar o telefone fora.
Já tem vontade de trocar a internet. Já fica olhando, será que eu estou no Wi-Fi? Será que eu estou no 5G? O que está acontecendo? Por que está demorando? E a velocidade das informações e a velocidade das coisas que estão acontecendo estão muito rápido. Então nós recebemos muitas instruções, nós vemos muita coisa, nós ouvimos muita coisa, nós estudamos muita coisa, mas o ponto principal é: será que nós estamos seguindo as instruções que estão sendo dadas? Se você for olhar para a sua vida hoje, quantas mensagens você já ouviu? Quantas vezes você já ouviu uma pregação? Quantas vezes você já ouviu uma palavra de Deus? E o que você fez com tudo isso? Quantas vezes eu e você somos bombardeados por mensagens, por palavras do Evangelho de Cristo, que são como flechas no nosso coração, mas a gente sai da porta, parece que tudo vai embora, e parece que tudo se apaga. Posso falar uma coisa para você? Eu posso abrir meu coração para você? Tem hora que eu entro em crise nisso. Fico pensando, cara, eu estou lá todo sábado pregando, e eu não sei se para você também, mas para mim parece que todo sábado eu prego a mesma coisa. E eu fico pensando, mas tá bom, nem eu lembro que eu preguei sábado passado, vou lá pregar. E não é verdade. Quantas vezes eu e você ouvimos o mesmo conselho centenas de vezes, e por que a gente não segue? Tem uma carta que Paulo escreve, eu acho que é em 1 Coríntios, que ele diz: a repetição para mim não é cansativa, mas para vocês ela é pedagógica. Sabe? A tiazinha que fica ali, repete comigo, fala comigo. Lembra quando a gente estava na escola? Lembra? Na alfabetização, abelha, daí todo mundo, daí chegava lá, mãe, hoje eu aprendi a falar abelha. Sabe, porque a repetição ela é pedagógica. A gente precisa aprender com isso. Mas a informação, ela passa e ela vai embora. Quando eu e você recebemos uma informação e não seguimos a instrução, entra por um ouvido e sai pelo outro. E quantas vezes eu e você ouvimos instruções que poderiam mudar a nossa vida? Alguém fala alguma coisa para você e você pensa, meu Deus, isso vai mudar a minha vida. E passa 5 minutos e você, quem falou mesmo? Sabe aquele momento que você ouve algo revolucionário e você diz, eu vou anotar. O tempo de você abrir o celular, entrar nas notas do celular. Como é que era o final da frase mesmo? Bombardeio de informações, um bombardeio de coisas que entram no nosso cérebro, e a maioria delas entra por um lado e sai pelo outro. Nós precisamos, gente, aprender a seguir as instruções. Se você começar a seguir tudo que é pregado nessa plataforma aqui, independente de quem estiver aqui com esse microfone na mão, ou em qualquer outra plataforma, de qualquer outra igreja que prega um evangelho genuíno e real e transformador, eu duvido que a tua vida não muda. Tem vezes que eu vejo algumas pessoas fazendo algumas coisas, e eu fico pensando, esse cara está ouvindo a mesma coisa que eu? Esse cara lê a mesma Bíblia que eu? Por que ele está fazendo isso? Já passou por isso em algum momento? Alguém perto de você fazendo alguma coisa, você pensa, cara, esse cara lê a mesma Bíblia que eu? Ele vai na mesma igreja que eu? Posso te falar por que ele não vive o que você vive? Porque um segue a instrução e o outro não. Informação por informação qualquer um pode dar, mas o Evangelho, ele traz transformação. A única palavra que tem poder de mudar a minha e a sua vida é a transformação que o Evangelho nos traz. Por isso que mensagem não pode ser só um discurso. Mensagem que não é seguida de poder de Deus vira uma palestra. E a gente não está aqui para dar palestra, a gente está aqui para transformar a vida das pessoas. Você está aí para transformar a vida das pessoas. As coisas que você fala no seu trabalho, para os seus amigos, na sua faculdade, não é um discurso bonito, tá bom? Amém? Aí, obrigado. Dá até vontade de pregar. Para mim esse é um ponto muito importante. Pense antes de agir. Cara, tem gente que parece que não pensa. Não, sendo bem sincero com você aqui, entre nós, a gente está aqui todos entre amigos. Eu não vou citar nomes. Mas você já olhou para alguém e pensou, cara, é esse meme que me vem na cabeça. O que passa na cabeça dela? Porque todos nós somos seres racionais, sim ou não? Ou pelo menos deveríamos ser.
Porque tem gente que parece que não pensa. Tem gente que fala umas coisas, tem gente que faz umas coisas e você fica pensando, não. Sabe aquele momento que você pensa assim, cara, tá bom, vou continuar sendo amigo dessa pessoa, mas eu não acredito ainda. Olha o que o texto diz, Provérbios 14, 15. O ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. Você já andou com alguém que anda assim na rua? Já andou com alguém assim? Já andou? Sobe aqui, Lucas, vem cá. Ele anda assim, é por isso que eu chamei ele. Olha aqui, olha como ele anda assim. Todo quebrado. Calma, cara, não vou fazer pirotecnia, nada, fica tranquilo. Ele já meteu ai. Tem um outro tipo de gente que anda assim, ó. Você tá andando com a pessoa, caminhando assim do lado da pessoa. Anda comigo? Consegue? Tá. Vamos daqui, mais daqui. Aquele tipo de gente que vai andando assim, ó. E ele vai indo pro lado, sabe? E vai tipo, você andou com alguém assim? Já andou? Ou gente que tá andando, e vai andando e vai tropeçando nas coisas. Vai tropeçando no chão, vai batendo nas coisas. Calma, não cai. Fica tranquilo. Não tá caindo. Tá tudo certo. Uma salva de palmas pro Lucas. Obrigado, Lucas. Gente que não consegue andar sem tropeçar. Tem gente que parece que fica tropeçando nas coisas o tempo todo, fica te empurrando, fica olhando para cima. E quantas pessoas andam assim na vida? Quantas pessoas eu e você conhecemos que não fazem ideia do lugar aonde estão pisando, do lugar aonde estão indo? Aquele tipo de conselho que você olha e você diz, cara, se ele soubesse com quem ele está andando, se ela soubesse aonde ela está se enfiando. É o que o texto diz, o ingênuo acredita em qualquer coisa. Ô gente, a gente precisa parar de ser ingênuo. De verdade, tá na cara que vai dar errado. E essa parte aqui, pensar antes de agir, Tiago, quando a gente falou sobre isso, e tu me mandou lá, me veio o nome de tanta gente na cabeça. Tanta gente que vive a vida pensando que todo mundo é a mãe dela. E todo mundo está querendo o bem dela. Você fica pensando, ô fulano, ele está te enganando. Ô fulano, ela está mentindo para você. Não, cara. Não, é crente. Ou crente também mente. Não deveria, mas crente também engana. Você sabia? E mais do que mentir, mais do que enganar, envergonha todo mundo. Sabe aquelas coisas que você vê no Instagram e fica pensando, cara, não fala que você é crente, cara. Aquelas coisas que você vê e você fica pensando, cara, não fala isso. Gente que não vive o que prega, gente que não vive o que fala. A gente precisa parar de ser ingênuo, gente, e acreditar em tudo. Vamos parar de evitar sofrimento? Vamos? Começa a fazer uma oração a partir de hoje. Deus, me dá mais sabedoria para acreditar nas pessoas. Deus, não deixa eu ser tão ingênuo assim não. Sabe aquele tipo de gente que os outros fazem o que quer com ela? Faz o que quer com ele? Aí eu uso a desculpa assim, ó. Não, cara, eu sou crente, eu tenho que fazer. Não tem, cara, deixa de ser ingênuo. Tem gente que acaba com a própria vida e no fim das contas diz assim, não, mas Deus me mandou. Cara, eu de verdade, eu vi gente na Bíblia morrendo, sendo morta pelo Evangelho, mas não era ingênuo não. Por que você acha que Pedro arrancou a espada e cortou a orelha do soldado? Por impulsividade? Por decisão errada? Sim. Mas porque ele não era ingênuo não, esse cara está aqui prendendo meu amigo. E aí o texto continua dizendo, mas o prudente presta atenção aonde pisa. A pergunta que eu faço para você hoje é, aonde você está pisando? Aonde eu e você estamos pisando? Quais são os relacionamentos que nós estamos caminhando? Quais são os lugares que nós estamos indo? Quais são as ideias que nós estamos trocando? Com quem nós estamos nos relacionando? A gente precisa começar a prestar mais atenção aonde a gente pisa. E aí tem um texto que Jesus fala, e isso aqui para mim é incrível. Coloca lá, Mateus 10, 16. Lê isso, lê. Primeira frase de Jesus, o que ele fala? Ô gente, lembra da parte que eu preciso de vocês? Vamos lá, primeira parte que Jesus, o que ele fala? Eu acho que Jesus deve ter dado um tapa na cabeça. Sabe quando você diz para alguém, um pedala Robinho? Ô velho, fica ligado, presta atenção aí.
E aí olha o que ele continua dizendo, olha esse ensinamento de Jesus, para você não falar que eu estou dizendo heresia, que crente tem que acreditar em todo mundo, e que todo mundo é bonitinho, e que todo mundo quer o bem dele. Prestem atenção, eu os envio. Aqui existe algo poderoso. A tua vida não é uma brincadeira, a tua vida é uma missão. Olha para quem está do teu lado, fala para ele lembrar, você está em missão, cara. Você está em missão, você não está de bobeira não. Você já viu um soldado em missão? O cara está ligado, a qualquer momento pode vir um tiro na cabeça dele. Quando Jesus envia a grande comissão, lá no último capítulo de Marcos, quando ele diz agora, vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, os que crerem e confessarem serão salvos, e ele dá aquele discurso maravilhoso, ali ele está enviando todo mundo para a missão. A minha vida e a sua vida é uma vida de missão, a gente está em missão. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Ih, cara, aqui mudou tudo. Olha para quem está do teu lado. Essa pessoa pode ser um lobo. Você tem que tomar cuidado. Você sabe do que eu estou falando. Tem gente que é ovelhinha bonitinha de Jesus, até a gente dar confiança, e aí vira lobo. Você já viu o cachorro que você vai dar a comida e ele quer comer tua mão junto? Tem gente que é assim. Tem um amigo meu que disse que tem gente que tem espírito de cachorro. Esse ensinamento de Jesus é poderoso, porque ele diz que nós estamos sendo enviados como ovelha, no meio dos lobos. Então, tem lobo perto de você. Talvez não é essa pessoa que está do seu lado. Às vezes ela tem atitude de lobo. Sabe, ela dá uma flertada, virar um lobo assim às vezes. Mas ela é uma ovelha. Mas tem gente que é lobo. E aí o texto continua. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Você prestou atenção que a vida do crente é uma mistura de paz com guerra? É uma mistura de tipo assim, vai fazendo, mas eu estou ligado. Essa tem que ser a nossa vida, cara. Para a gente parar de sofrer, a gente precisa entender isso ali que Jesus falou. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e aí ele falando de um negócio que ele fez e tal, e não sei o que, e ele tinha perdido R$1.000 no negócio. E aí ele acabou a frase dele dizendo, mas tá bom, a gente é crente. Falei, mano, é R$1.000? Tu é crente? Tudo bem, eu entendo isso, tu não vai lá, sabe o agiota crente que não mata, só bate? Sabe? Ô Senhor, tô brincando, gente. Eu vou continuar, deixa pra lá. Vai trabalhar que você consegue dinheiro também. E aí ele estava me falando isso, eu falei, cara, mas o cara está te passando para trás? E não é só porque tu é crente que tu não vai lá querer teus direitos? Tu não vai dar na cara dele, tu não vai agredir ele, tu não vai humilhar ele, só vai pegar a calculadora na frente dele e vai falar, fulano, vamos fazer conta com o tio? Lembra que tem gente que a gente tem que tratar igual criança? Senta aqui, vem cá, vamos fazer conta. Tanto mais tanto é igual a tanto, não sei o quê. O irmão em Cristo Jesus está me devendo um montante de R$1.000. Como nós vamos acertar esse valor? Cara, não é porque a gente é crente que a gente vai ficar sendo lesado. Tem momentos que a gente tem que fazer o que Jesus falou. Se te pedirem uma face, dê a outra. Se te pedirem para caminhar uma milha com você, caminha duas. Se te pedirem a túnica, deixa que leve também a capa. Mas olha ali o que o texto está dizendo. Seja prudente como a serpente. Tem gente que está perto de nós que são lobos. E a gente precisa ser mais prudente, sim. A gente precisa ficar ligado, a gente precisa prestar atenção aonde a gente está se enfiando. Nem todo mundo quer o seu bem. Nem todo mundo está dentro do seu conto de fadas. Sabe aquelas pessoas que você conta o seu sonho mirabolante e você fica esperando deles a alegria? A pessoa diz, cara, você está viajando, cara, nem fala isso para mim. Porque tem gente que não quer o nosso bem. Tem gente que não quer nos ver felizes. E a gente precisa aceitar isso, e a gente precisa ser mais prudente. É por isso que sonho não conta para qualquer pessoa, é por isso que plano não conta para qualquer pessoa. Não é porque vão colocar o olho gordo, não, cara, é porque tem gente que não precisa ficar sabendo dos nossos planos e dos nossos sonhos. Você vai me dar R$50? Você vai me ajudar no meu plano? Você vai vir trabalhar comigo? Então você não precisa ficar sabendo. Para quê? Só para você sair por aí contando para os outros? Consegue entender o que eu estou falando? Amém? A gente precisa ser mais prudente. E aí o texto também diz,
e inocentes como a pomba. Agora eu digo para você o contrário, nem todo mundo está querendo te matar, nem todo mundo está querendo o seu mal, nem todo mundo está querendo te ver mal, porque tem gente que são extremos, ou ele é prudente demais e não confia em ninguém, está todo mundo querendo enganar ele, está todo mundo querendo matar ele, e ele fica andando igual um detetive assim, tipo, estão tentando me matar. Não, cara, tem gente que quer o seu bem, tem gente que quer torcer por você, tem gente que quer sonhar os mesmos sonhos do que os seus, tem gente que quer saber quais são os seus planos e quais são os seus sonhos para orar com você. É difícil, mas tem. Tem gente que quer saber qual é o seu próximo passo, se ele pode te ajudar de alguma forma, se ele pode servir. O tipo de gente que ouviu aquele outro conselho da generosidade, e se o fardo está pesado, ele quer saber para onde você está indo, porque ele quer te ajudar a carregar. Tem gente que quer o seu bem também. Então seja prudente, mas também permita-se ser um pouco inocente, permita-se também confiar um pouco nas pessoas. Você consegue entender a linha tênue? Essa é a vida do crente, é essa linha tênue que a gente vive entre a inocência e a prudência, entre querem me matar e querem me ver bem. Dá para entender? Tem gente que está só desse lado, está todo mundo tentando me matar, está todo mundo querendo meu mal, eu vou viver sozinho e não sei o quê. E tem gente que está aqui, está tudo bem, cara, todo mundo quer meu bem, todo mundo é meu amigo, vamos lá em casa tomar um café. E está levando o inimigo para sentar na mesa. E aí eu termino com você no quinto conselho e o último, e o que traz o equilíbrio para tudo isso, que vai nos equilibrar e nos fazer viver uma boa vida nessa terra, que é a nossa confiança em Deus. Olha o que o texto diz, Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Você lembra do que eu falei da linha tênue entre a inocência e a prudência? Da linha tênue entre a generosidade e doar tudo que tem e tudo que é e todo o seu tempo, e aí não passa mais tempo com a família, não passa mais tempo com os amigos. Tudo na vida é uma linha tênue entre extremos que não são bons para ninguém. E essa parte, esse conselho que eu quero dar para você, é o que vai trazer equilíbrio para toda a sua vida, quando você confia em Deus de todo o seu coração. Não é confiar em Deus da boca para fora, não é confiar em Deus de uma forma religiosa, onde você diz que você confia em Deus e que você acredita em Deus. É confiar em Deus de todo o coração. O texto continua dizendo sobre não se apoiar no seu próprio entendimento. Você já parou para pensar que quem mais te machucou e quem mais te magoou foi você mesmo? Já parou para pensar que quem mais te feriu nessa vida foi você mesmo? Quem mais te decepcionou? Você mesmo. Quem mais te desapontou? Você mesmo. Quem mais te enganou? Você mesmo. Porque o texto está dando um conselho e a gente não está seguindo. Não se apoia no teu próprio entendimento. No fim das contas, cara, a gente não sabe de nada. A gente vive, a gente aprende, a gente cai, a gente levanta, mas o texto está dizendo, não se apoia no teu próprio entendimento. Provérbios também vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso. Por isso eu fico com a primeira frase, confia no Senhor de todo o teu coração, porque é o Senhor quem vai te ajudar a tomar as decisões certas, é o Senhor quem vai te ajudar a ser mais controlado, é o Senhor quem vai te ajudar a ser generoso na medida certa, é o Senhor que vai te ajudar a cuidar aonde pisa, a ser prudente quando precisa ser prudente, a ser um inocente quando precisa ser um inocente. É confiando em Deus de todo o teu coração. É quando você sair de casa, você fechar os seus olhos e falar, Deus, não deixa eu ser o tolo, mas também não deixa eu ser um justiceiro, me ajuda. Deus, não deixa eu entregar tudo para quem vai jogar tudo fora, me ensina a lançar os meus recursos no lugar correto. Deus, me ajuda, eu confio no Senhor de todo o meu coração, e eu sei que o Senhor não vai me levar por caminhos tortuosos, eu sei que o Senhor não quer o meu mal. Deus, eu confio no Senhor, e a partir de agora, o meu dia começa com a minha confiança completamente no Senhor. E aí a primeira decisão que você precisa tomar, o texto, não se apoia no seu próprio entendimento. Deus, o que o Senhor quer que seja feito? E aqui muda tudo e a gente para de sofrer. Percebeu como é fácil? Não é, né? É difícil. Mas pode ficar um pouco mais fácil quando nós começamos a enxergar a vida
pelas lentes de Deus. A pergunta que eu faço para você: quem escreveu a tua história? Foi Deus? Então se aproxima dele e conheça mais ele. Deixa eu contar para você uma dificuldade que eu estava tendo alguns dias atrás, e eu descobri uma coisa. Eu não sei você, mas eu tenho um pouco de dificuldade com leitura. Por mais que eu leia, para mim não é natural. Eu preciso me forçar a ler. E aí eu descobri algo poderoso, que antes de você ler o livro, você precisa estudar um pouco sobre o autor. Porque tem gente que fala umas coisas e fica pensando, cara, da onde esse cara tirou isso? O que ele está querendo dizer com isso? E aí eu vi um vídeo de alguém me ensinando isso. Antes de você ler o livro, conheça um pouco mais do autor, suas outras obras, aquilo que ele já fez, a sua vida, aonde mora. Porque livro tem muito essa coisa da geografia, da localidade, da realidade pessoal do escritor. E quanta gente está vivendo a vida e não conhece o escritor da própria vida. Por isso que tem um monte de coisa que não faz sentido. E deixa eu falar para você, vai continuar sem sentido. Porque nós estamos vivendo uma vida sendo escrita pelos dedos de Deus sem conhecer o caráter de Deus. Que é Pai, que nos ensina, que nos doutrina, que puxa a nossa orelha, mas que também nos dá aquele empurrãozinho, vai que eu estou contigo. E aí às vezes parece que Deus é meio contraditório, parece que algumas coisas que Deus fala é um paradoxo, mas a gente não conhece quem está escrevendo a nossa história. Quando eu e você começamos a viver a vida através das lentes de Deus, a nossa vida melhora. O que eu e você precisamos então é que a minha e a sua vida seja vivida através das lentes de Deus. Se você está aqui, você está de óculos e você usa óculos assim como eu, você sabe que fica muito mais fácil enxergar através dos seus óculos. Por exemplo, aquele texto lá embaralha tudo para mim sem óculos. Eu preciso disso aqui para ver você, para enxergar você, para ver a sua feição, para ver como você é, quem você é. E Deus é da mesma forma. Deus precisa virar as nossas lentes. E aí eu olho para você com os olhos de Deus. E aí eu olho para você com o amor de Deus. Porque tem gente que a lente virou a maldade. Tem gente que a lente virou a perversidade. Tem gente que a lente virou a mentira. E aí está todo mundo sendo perverso. E aí está todo mundo mentindo. E aí está todo mundo enganando. Porque está vendo todo mundo através das lentes erradas. Quando Deus vira a nossa lente, nós começamos a enxergar as pessoas através das lentes de Deus. Agora é como Deus olha e não como eu olho. E aqui muda tudo. Aqui existe empatia, aqui existe amor, aqui existe cuidado. Porque eu errei com Deus ontem, mas hoje de manhã eu acordei e Ele me deu mais 24 horas e uma nova chance. Tem gente que vai errar com você, e essa pessoa vai precisar de mais uma chance. Só que você vai precisar olhar para ela com os olhos de Deus. Porque se você for olhar com os olhos desse mundo, pecou, joga fora. Errou, manda embora. Mas Deus não faz isso com a gente. Então a partir de hoje, meu irmão, a minha e a sua vida precisa ser através dos olhos de Deus. Como Deus me vê, é como eu quero ver você.